Quando a gente fala numa peça, a gente pensa, obviamente, em diversão, se for uma comédia, num drama, da gente, né? Não chorar, porque eu, pelo menos, não gosto de chorar, mas a gente se emocionar. Agora, uma peça que diz como ser uma pessoa pior, você pensa, o que eu posso esperar dessa peça? Pra gente saber, hoje, Lulu Pavarin está com a gente, que é atriz. Muito bem-vinda. Tudo bem, bem-vinda. Agora, como que a gente pode se tornar uma pessoa pior? Pois é. Na verdade, é o título, né? Como ser uma pessoa pior. Eu me baseei nos livros de ajuda, né? De autoajuda? De autoajuda. Estamos numa fase tão turbulenta, né? turbulenta, enfim. É uma peça que, na verdade, como ser uma pessoa pior, as pessoas saem de lá querendo ser aquela pessoa. Porque o personagem, né, que eu criei, eu baseei numa sala de CODA, uma sala de codependência, codependentes anônimos, que é uma das dependências mais tristes que eu já conheci na minha vida. Porque tem dependente de drogas, dependente de tudo, mas dependente do outro. O codependente é dependente do outro, ele só consegue se ver através do outro. Então, eu fui em várias salas, eu fui em várias reuniões, eu fiz a pesquisa, eu imprimi as perguntas de lá e fiz aqui na Avenida Paulista. Perguntava na Você rua. mesma? Eu mesma peguei as perguntas do CODA, que tem o site, né, do CODA, e eu vim para as ruas perguntando, e dava e perguntava. Eu mesma fiz uma pesquisa para saber se as pessoas estavam mesmo assim. E o que você percebeu? Que todas são codependentes. Codependentes das pessoas. Mas a maior parte das pessoas tem noção, consciência disso ou não? Quando você pergunta assim, você se pega falando sim quando você quer dizer não, você precisa ser aprovado pelos outros, você precisa que a pessoa te diga que você é amado toda hora, você chantageia as pessoas. Se a pessoa não está dando nome, não vai aparecer em lugar nenhum, ela acaba contando. Sim, porque não está filmando, né? Pois é. Quando está filmando, aí a gente fala assim, não vai pegar bem eu falar isso. Aí você pode falar uma outra coisa. Quer dizer, eu não falaria. Mas muita gente ficaria meio sem graça nisso, né? Não falaria. E a peça, na verdade, assim, eu não levanto bandeira para a sala, também não satirizo, não vulgarizo a sala de codependência, mas claro que eu ensino as pessoas a serem melhores com o título Como Ser uma Pessoa Pior. Então, se o meu personagem, ele depende completamente de outra pessoa. Tem uma hora que eu pego o telefone, até ia fazer essas cenas, tem uma hora que eu pego no telefone e faço assim, ó, onde você está, com quem você está, onde você está, o que você está fazendo, por que você está fazendo isso, onde você está fazendo isso, já disse para não fazer isso, onde você está fazendo isso na esquininha, a esquininha não é um lugar para você não pode ficar no lugar para você, eu quero tudo de bom para você, tudo de bom para você, me liga em 5 minutos, vou esperar você me ligar, em 5 minutos você me liga, estou contando 5 minutos e você me liga, pensando em você em 5 minutos. É só um lance é um exagero. Mas é o que muita gente faz. E não nessa intensidade, na maioria das vezes, assim faz. Kátia, você não acredita, a hora que termina a peça, as mulheres, né, pena ter que dizer isso, porque na sala também tem homens, mas quando termina elas fazem assim, mas é minha vida, você quem te contou sobre mim? Quem me contou? Porque eu cobro tanto a pessoa, por que ele não vem? Aí eu olho umas horas pro telefone e falo assim, toca! Eu sempre fui cristã, toca! Quer dizer, na chantagem. Na chantagem, fico pedindo. Então, a peça se passa em 2 momentos. Tem só 40 minutos, que é um monólogo, para ninguém se cansar. Mas não se cansa. Aí tem 20 minutos que eu faço toda, assim, meu desespero pela pessoa, mostro para as pessoas como que é uma pessoa em crise. Porque a peça, o argumento que eu dei para os meus 2 amigos, a Michele Ferreira e o Germano Melo, para escreverem, seria assim, um dia que eu vou ser, que é a meta de todas as salas. Hoje será o dia mais feliz da minha vida, só por hoje. Como uma pessoa em crise não tem a menor noção, nisso, né? Então assim, só eu sei, as pessoas não sabem, cada um pensa o que quiser, mesmo eu contando aqui agora, tem toda a liberdade para concluir o que quiser do espetáculo, mas naquele dia eu engoli a chave e não posso sair de casa. Então eu não vou procurar o outro, eu não vou telefonar para o outro. Como você controlar o que você sente, não ser controlado pela emoção, né? Isso, então eu acredito que naquele dia eu me curei. Na verdade, tadinha, no final, quando eu ensino... eu tenho dó. As pessoas vão rindo comigo, depois elas com lágrimas nos olhos, porque na hora que eu ensino os 12 passos mesmo, eu acredito assim, bom, nada deu certo, fui em um monte de salas de autoajuda, li vários livros de autoajuda, né, fiz tudo que... E agora eu fiz o meu método, agora eu criei o meu método. Os seus 12 passos? Eu faço os 12 passos, por isso que eu falo, não satirizando, mas claro que eu me baseei nos 12 passos das salas, mas eu não faço uma coisa assim, eu não ensino matar a vovó, atropelar, como ser uma pessoa pior, meu primeiro passo, vou fazer os 3 primeiros? Pode fazer, oba. Então assim, ó,
São 12 os passos que nos levam a ser uma pessoa pior e, por consequência, mais feliz. Tudo isso porque aquele dia, trancada no meu banheiro, eu tive um insight. Primeiro passo. Você é a pessoa mais importante para você nesse mundo. Segundo passo. Primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu, quarto lugar eu, quinto lugar eu, sexto lugar eu. Terceiro passo, em algum lugar no final da lista vem o outro. Quarto passo. O outro não tem poder sobre mim. Logo, eu não devo me importar com o que os outros pensam ou falam de mim. Eu sei e falo muito mal de mim. Quinto passo, o outro não pode me fazer feliz. Logo, eu sou mais importante que o outro. Sexto passo, o outro não importa. Pelo menos até aí, todos eles para mim por isso que as pessoas se identificam, porque ela ia se curar, essa mulher que depende dos outros, se ela parar de depender dos outros. Mas então, isso não é verdade, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas às vezes a gente gosta de se sentir um pouco vítima. Pois é, o codependente, ele é totalmente vítima, chantageia. Porque você é lembrado, as pessoas, coitadinha. Eu não gosto de me sentir tão coitadinha. Eu também não. Eu tenho, né, de astrologia já tem um signo que já tem uma coisa assim chatinha. Que você falou que você é canceriana, eu sou canceriana, né? Canceriana tem as coisas de muito coração, né? Meu filho que diga, coitado. Você sente carente às vezes? Eu até outro dia vim no programa aqui nessa emissora mesmo falar sobre carência. Eu falei assim, eu sou carente, quem não é? Mas todo mundo é carente, claro, né? Eu não sou carente chata, que fico pegando no pé. Eu já falo logo, tô carente, vou comer chocolate que eu tô carente, vou danar. Enfim, acho a melhor coisa também contar que é carente. Mas você sabe que eu acho que um dos passos mais importantes foi esse quarto passo, que você disse, não se importar com o que os outros acham. Porque sempre vai ter alguém do contra, achando o contrário que a gente quer, minha filha. Por isso que eu falo, como ser uma pessoa pior, na verdade, é como ser uma pessoa melhor, porque a hora que você sai de lá, você não queria ser assim. Não, pior para os outros. E melhor para você. Melhor para você. Porque quem quer te torturar e não consegue, nossa, gente, isso a pessoa faz um morre de ódio. E sabe que eu adoro sentir isso? Né? Olha, pode ser um pouco de crueldade da minha parte. Mas quando eu sei que tem alguém falando muito mal, eu olho e falo, então, pode falar o que quiser. Desculpa, na minha criação dessa peça, eu fiz as entrevistas e começava a postar frases no Facebook, várias frases que a gente ainda estava usando, depois íamos escolher. E eu colocava a frase assim, se você for falar mal de mim, me chame. Eu sei de coisas terríveis ao meu respeito. Esse eu vou usar no meu Facebook. E tem uma outra assim, se as pessoas que falam mal de mim soubessem o que eu penso delas, falariam muito mais. Essa eu vou usar também. Porque, olha, eu acho que as pessoas têm que ter o direito de gostarem ou não da gente. Não é? Mas a gente também tem que ter o direito de não se importar com elas. Então, olha, exatamente como ser uma pessoa pior. Eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. E aconteceu assim, Kátia, quando a gente fez a peça, foi um exercício, eu ia fazendo as cenas, eles iam escrevendo, eles escreviam, eu testava o texto deles, e ficou bem bacanésimo. Nós achamos que na primeira parte, as pessoas iam ficar assim, tensas de vendo essa mulher sofrendo, essa mulher. E a minha companheira de cena é uma samambaia. Samambaia? Eu uma samambaia e dentro da samambaia tem umas coisas. Samambaia. Não, a samambaia é planta. Porque minha mãe escondia bebidas do meu pai na planta. Eu lembro samambaia? Não era samambaia. Samambaia é a ideia da Michele, que adora uma samambaia. Sua mãe era em outra. A minha mãe escondia pelas plantas essas coisas que meu pai, né, bebia e tal. E ainda nas salas, eu soube que os codependentes, na maioria eram codependentes de pessoas dependentes. Isso começou lá pro anos 70, depois com a evolução das salas, o aumento das salas. O número de pessoas porque eles crescem muito, eles são bem atualizados, enfim. Aí percebeu-se que o codependente, ele não é só dependente de pessoas que são dependentes, eles são dependentes de relacionamentos destrutivos mesmo. O codependente é incapaz de ter um relacionamento saudável. Ele vai sempre estar lá, naquele pior. Quanto mais a pessoa for pior, mais ela vai querer. Porque ela vai se sentir útil. Tem que se sentir útil. Isso é um dado útil. Ela não é amada, ela tem que se sentir. O amor dela é desse jeito. Assim. Ela se sente com uma importância na vida muito grande. E é uma facilitadora. Por exemplo, se ela. Ela é uma foto. Ela é uma facilitadora mesmo, né? Porque ela acaba assim, se for dependente de um alcoólatra, ela acaba bebendo junto para. Entendeu? Ou ela bebe para no outro não beber.
Se é uma pessoa que ela puxa para ela, né, o problema. Se for uma pessoa que for cheirar, ela cheira para outra, sabe? Elas querem sempre ser... Mas o pior, acho que a pessoa não percebe isso, né? Que tá entrando na quando eu fui lá nas salas, ouvi relatos maravilhosos. Daria para fazer um longa-metragem, mais umas 10 peças. Você devia fazer. Lindos, um assunto bárbaro. E assim, cada vez que eu vou, eu começava a achar que eu era mais ainda do que aquilo. Eu já achava que eu sou. Acho que foi pra mim isso. Eu levei meu dramaturgo, levei todos para pesquisa, para ir na sala, mas não era porque eu ia lá pesquisar, xeretar na vida dos outros, não. É porque eu passei por isso. Eu fiquei muito amiga de uma pessoa, muito amiga mesmo, comecei a trabalhar com ela, fiquei muito amiga, e a família disse, olha, eu acho que você deve conhecer as salas, ou Naranon, ou Coda, porque você está querendo salvar e não é por aí. Aí eu fui, então não é assim que eu fui lá para buscar um assunto, para fazer pecinha. Eu fui lá para ajudar, para eu saber como ajudar, porque ajudar errado também. E às vezes o ajudar é diferente daquilo que a gente achava inicialmente que era ajudar. Não, isso é tudo mentira. O ajudar é você se retirar e dar a responsabilidade, muitas vezes. Ouvi coisas ótimas, tem profissionais para ajudar, tem as salas para ajudar, assim, sabe? As pessoas têm que ter boa vontade com elas mesmas. Eu aprendi isso na minha vida. Tudo tinha força de vontade, nem emagrecer eu conseguia. Agora eu emagreci até 15 quilos, estou com boa vontade comigo. Então, mas o principal é boa vontade, sabe? Não adianta tomar remédio comigo, na força não vai. Não tem jeito, falar pra mim não come, que aí eu fico desesperada, eu como. Se falar pra gente não, é aí que a gente faz, pois não é? Assim, não, a Duarte. É uma coisa meio louca, mas a gente não se percebe em situações assim muitas vezes. Acho que a peça é legal por isso. Faz com que as pessoas, porque aí não é com a minha vida. É com a vida do outro. A gente enxerga tudo melhor na vida do outro, né? Então, isso que eu tava... Ia acontecer ao contrário. A gente achou que as pessoas iam ficar bem tensas no começo e depois no final iam rir. Agora não, elas morrem... Eu não devia contar, mas pode contar. Elas morrem de rir no começo e aquela meia desesperada que elas falam, essa não sou eu, isso que você quer fazer agora, eu não faria isso. Eu não faço tudo isso, imagina. E aí, quando eu vou dar os passos, que eu começo, sabe, começo a falar, vocês vieram, aposto que vocês... pagaram, porque eu não faço nada de graça pra ninguém. A gente começa a falar assim. As pessoas vão ficando assim, ó, como se fosse mesmo uma lição de moral, mais uma autoajuda que eles vão aprender. Mas acho que essa autoajuda é efetiva. E é bárbaro. E eu faço para plateia. Agora estou fazendo numa salinha pequena do Sesc para 50 pessoas. É legal que fica mais próximo, chama Teatro Mínimo, é teatro de perto. Eles, como que eu diria? Uma ideia deles, um investimento deles fazerem esse tipo de teatro. É muito legal. Aproximando o público do ator mesmo. Mas eu fiz na virada cultural São João da Boa Vista para 778 pessoas. Tive que microfonar, então. Foi isso que eu vou te contar. Eu fiquei tão emocionada porque eu não sabia. Eu estava com o microfone falando baixinho. Era a primeira vez um solo ali, falando e tava tudo. E as pessoas estavam rindo muito. E eu pensei, eles devem estar rindo de mim, de Madonna, uma mulherona dessa. Olha cada coisa que a gente pensa. Estava pensando aí, voltava e fazia. Quando acabou que eu dou a última fala, assim que a música sobe, todos ficaram de pé. Eu fiquei arrepiada. Não, chorava e eu não conseguia ver. Porque é o Teatro Municipal de São João da Boa Vista, eu não conseguia vê-los porque está escuro. Eu fazia assim, acende a luz, eu quero ver São João da Boa Vista. Eu quero ver. Mesmo personagem. Eu quero ver as pessoas me aplaudindo, sabe? Eu quero ver. E já aos prantos, chorando. Foi bem emocionante. Mas acho que as coisas não acontecem por um acaso, não é? A história de você tentar ajudar alguém, depois fazer uma peça, quantas pessoas diretamente, indiretamente, você não ajuda? Porque eu estava ajudando errado, né? Então, assim, se alguém assistir a peça ou nessa conversa aqui da gente se identificar com alguma coisa, entra no site, tem a sala lá Coda, né? Eu espero que as pessoas lá do Coda não fiquem chateadas comigo, porque eu não estou nem defendendo, só estou falando que tem a sala, não custa lá olhar, tem 12 perguntinhas, parece 20 perguntas, se 5 você falar assim, você é Coda. De 12, 5? Dá o medo, não, de 25. Aí eu vou entrar no site pra ver. Cuidado. Só entre se você quiser mesmo. A gente vai juntas na sala, passo aqui, tem reunião. Tá bom, tem reunião, a gente vai. Mas eu acho que esse é o melhor caminho, quando a gente já tem uma predisposição a querer mudar.
Aí é o primeiro passo, é o mais difícil, mas é o mais importante. Mais importante, claro. Porque você fala assim, eu já não quero ficar mais, tá bom, então eu vou mudar. De que forma? Aí sim você vai buscar uma ajuda, não é? É verdade. Agora, se você quiser se divertir com essa história toda, ó, Lulu